Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a geologia, né, sobre um pouquinho da história da Terra, mas a partir da evolução da estrutura geológica da Terra. Nós vamos contar um pouquinho de como a Terra foi se formando, quais processos foram acontecendo, e qual o tempo geológico, o tempo histórico, né, deles, né, para a gente poder entender, né, como que o processo inteiro foi acontecendo, trazendo as condições ideais da vida, né, que vai surgindo a partir do final do processo, né, culminando na vida humana, né, na nossa vida, para a gente poder compreender. Se a gente olhar essa primeira imagem aqui, né, é um desenho que representa basicamente a forma como a vida, né, na Terra vai se estruturando, né, dividida em todos os períodos, né, eras, né, eons e assim por diante. Então a gente vai poder estudar um pouquinho das eras geológicas, né, quais são seus principais acontecimentos, né, para a gente poder compreender o processo de evolução histórica do planeta Terra, né, que continua constantemente se movendo, né, e constantemente se alterando. Ou seja, as novas condições vão surgindo aos poucos, né, e novas condições vão dar origem a novas formas de vida e assim por diante. Antes da gente começar a falar um pouquinho, é importante a gente falar de tempo, né? Tempo geológico. Quando a gente fala de tempo, nós estamos sempre geralmente associados às noções de tempo humanas, né? Nós falamos que quando é muito tempo, geralmente é 80, 100 anos, porque é o máximo, né, que a vida humana geralmente consegue chegar. Nós falamos de curto espaço de tempo, geralmente associado também à nossa história. Mas quando a gente fala de tempo geológico, nós estamos sobre uma outra perspectiva, a perspectiva da história, né, da Terra como um todo, né? E se a gente acha que 100 anos é muito, para a Terra 100 anos não é absolutamente nada. Então a gente precisa entender que os tempos, as conotações e as formas, as escalas que a gente utiliza para tratar de tempo são bem diferentes. Para a gente determinar como é que a gente chega na idade da Terra, a gente usa diversas formas, né? Que graças ao desenvolvimento tecnológico foram possíveis de criar a datação, da gente chegar o mais próximo possível da ideia que se acredita que a Terra tem. A estratigrafia, que é basicamente quando a gente pega um recorte, né, do solo e vemos várias camadas e a gente vai datando cada uma dessas camadas de acordo com o acontecimento histórico, geológico da época, e assim por diante a gente cria estratos da Terra e a sobreposição desses estratos vão dando origem ao tempo histórico. A gente pode classificar a partir dos fósseis, né, da idade, da classificação dos fósseis, a partir da datação do carbono dentro dos fósseis, a idade geológica de alguns dos meteoros que podem remeter a um pouco anterior ao período da Terra, ou seja, a gente sabe que os meteoros podem ser alguns deles mais antigos que o próprio planeta, né? A datação isotópica, né, de elementos radioativos, que quando a gente pega elementos radioativos que podem ter tido origem externa ao planeta Terra, a gente vê, né, a partir daquela meia-vida dos elementos radioativos e suas quantidades e assim por diante, quanto tempo eles estão aqui no planeta Terra, a gente consegue datar basicamente a existência do planeta, né, e criar um método de dizer aproximadamente qual é a idade do planeta Terra, né? Se a gente falar um pouquinho das questões e das idades mais antigas que a gente encontrou, a gente encontrou coisas de 3,8 bilhões de anos atrás, mais ou menos, né? E a gente já sabe que nessa época o planeta Terra já tinha se solidificado, portanto já existiam fósseis que foram solidificados ali no interior, né, de alguma dessas camadas do planeta, né? Além das análises de meteoritos e tal, a gente consegue chegar que a idade da Terra, mais ou menos, está entre os 4,5 e 4,6 bilhões de anos. Lembrando que esse 0,5 ou 0,6 bilhões de anos, né, para a gente parece muita coisa, mas para o Big Bang, para a história do universo como um todo, isso é apenas um número, né, de minutos, já que a gente acredita que o Big Bang aconteceu aproximadamente entre 13 e 14 bilhões de anos atrás, né? Então, a partir desse momento foi que, no final ali dos 3, 4 bilhões de anos atrás, os primeiros corpos sólidos começam a se formar, né? O processo de resfriamento da Terra vai dando origem aos primeiros corpos sólidos, né? Que seriam, obviamente, as rochas. Então, quando a gente fala de tempo na escala geológica, a gente divide, né, em diversas subcategorias, categorias que têm subcategorias, que têm subcategorias e assim por diante, né? Então, ele é dividido em várias partes e as durações são diferentes entre si, né? Estão associados mais ao acontecimento. Geralmente o nome está associado ao acontecimento, né? Apesar de a gente estar mostrando aí épocas, períodos, eras e eons, na verdade a gente lê da forma contrária, né?
os eons, né, são duas ou mais eras geológicas, né, geralmente os tempos são diferentes e assim por diante, né, que acontecem, geralmente a gente classifica como três. O Arqueano, né, que é aquele da Terra primitiva, né, que é o menor de todos, o Proterozoico e o Fanerozoico, que é o mais próximo da gente. Dentro do Proterozoico e do Fanerozoico existem várias eras, né, associadas a alguns acontecimentos geralmente geológicos. Dentro dessas eras existem períodos, né, e dentro dos períodos também acontecem outros tipos de acontecimentos geológicos. E dentro dos períodos temos épocas. Mas geralmente as que têm as maiores subdivisões são as mais recentes. Portanto, dentro do Fanerozoico nós teremos muito mais eras, né, períodos e épocas, quanto mais próximo da nossa história atual, quanto mais próximo do fim, né, dessa subdivisão em várias escalas. Então, do mais antigo para o mais recente, né, os eões se dividem em eras, né, nós temos o Arqueano, né, ou Arqueozoico, da vida antiga, né, nós temos o Proterozoico, né, que dura ali aproximadamente até 540 milhões de anos atrás, caracterizado pelo crescimento dos continentes. Então temos uma informação extremamente importante, né? O Arqueano, que é anterior, é um pouquinho do processo de resfriamento, né? O nome Arqueano já vem do próprio nome arcaico, né, de coisa muito antiga, né? Também já em alguns lugares pode ser chamado de Adeano, né, associado a Hades, por causa da questão do deus, né, do deus Hades na terra de fogo, né, a terra de explosões, ou seja, uma terra impossível de se viver, né, então uma questão meio associada à mitologia também, né. Nós temos então dentro do Proterozoico nós temos alguns períodos importantes, né, algumas eras importantes que a gente precisa compreender, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo delas, e dentro do Fanerozoico mais importante ainda, porque é quando a vida aparente surge, né? É o que vai dar origem à vida visível, né? A vida não em escala microscópica, mas a vida, né, de todos os tipos de animais que a gente vê circulando por aí, eles têm origem, né, os seus, né, seres primitivos que deram origem aos animais que nós temos hoje, surgem ali no Fanerozoico. Se a gente dividir, então, a gente pegar essa divisão, né, em eons, eras, períodos e assim por diante, né, nós chegamos nessa divisão e a gente vê também a leitura como pode ser. A gente vê aqui o Arqueano, mas lembrando que ele pode ser chamado também de Adeano, né? Então, dentro desses eons, nós temos duas grandes classificações. Nós podemos classificar uma parte no final do Proterozoico pelo Fanerozoico, né, como o Cambriano e o Pré-Cambriano, né, que é ali do Arqueano até uma parte do Proterozoico, lembrando que as coisas elas estão conectadas, né? Então não existe um dado específico que determina o fim de um e o início do outro, lembrando que o processo é lento e gradual que durou bilhões de anos. Então o Pré-Cambriano é aquele período geológico em que começa a ter as tectonias das placas, os movimentos das placas que a gente falou nas aulas anteriores, né? A consolidação dos primeiros continentes. Então tem uma informação muito importante que é o processo de desenvolvimento, né, geológico da Terra, né, para a gente chegar no atual estágio que nós estamos. Né, a Terra começa a se mover como um todo, pois o resfriamento já aconteceu, mas todo aquele processo, né, de calor interno, né, das células ou ciclos de convecção, né, continuam funcionando, né, estão funcionando com uma força muito maior, lembrando porque a gente está mais próximo da origem, então ainda era muito mais quente, né, e esse processo vai dando origem à separação, né, dos continentes. Essa separação dos continentes, né, foi feita ainda num momento que já existia vida, mas a vida não é visível. Então por isso que a gente classifica isso como pré-cambriano. Já no período cambriano, que é um período mais recente, que está caracterizado pelo final do Proterozoico e início do Fanerozoico em diante, né, a gente começa a ver um pouquinho da vida visível, né, e além de outras questões associadas, as placas tectônicas já estão num movimento muito mais forte, né, a formação de certas jazidas de combustíveis fósseis, outras questões, né, a sedimentação, o intemperismo, coisas mais recentes, porque nós já temos um planeta, né, em formação, né, em modelação, né? Lembrando que no pré-cambriano a gente está ainda se formando, né? Agora no cambriano nós estamos nos moldando. É uma questão, né, apesar de estarmos nos formando também, né, o molde, as questões externas também começam a aparecer com mais força. Então, se a gente voltar lá e dividir
tudo isso e a gente começar a estudar um pouquinho mais o Fanerozoico, que é mais importante para a gente, né? No Paleozoico, ali no período Paleozoico, surgem os primeiros continentes, né? Que a gente começa a tomar forma, se aglutinam, constituindo o que a gente viu na aula passada da Pangeia. A Pangeia começa a ser descrita e transformada através da deriva continental, né, nos continentes separados e assim por diante. É nesse momento que começam a surgir gradativamente as bacias sedimentares. Lembrando que as bacias sedimentares são frutos, né, do processo de sedimentação. O que é sedimentação? É quando o intemperismo, vento, água, chuva, né, todos os processos externos começam a carregar sedimentos, pequenas partículas, né, e essas pequenas partículas vão sendo compactadas com pressão e calor, né, e formando novas camadas de solo. A questão é que, em alguns desses momentos, o que foi recoberto, né, ou soterrado por esse processo pode ter sido associado à vida, questões de carbono. E esse carbono pode se transformar com pressão e calor em diversos combustíveis que a gente utiliza até hoje, como o carvão, petróleo e assim por diante. Já na era mesozoica, né, a gente já tem os continentes aglutinados, começam a se separar, né, e já estamos em dois momentos diferentes. Né? Nós temos ali os dois supercontinentes, blocos continentais, né, que a gente pode ver na imagem. E aí já é um pouquinho da história do Wegener, que é a parte do encaixe, né, que a gente consegue ver lá na hora da deriva continental. Esse desgaste também, né, fez com que algumas áreas recebessem e tivessem uma infiltração muito grande de água. Né? Então essa água, juntando com os materiais em decomposição, os materiais repletos de carbono, ou seja, repletos de vida, quando eles se juntam com a água num processo, né, de decomposição por pressão a partir da sedimentação gradativa desses lugares, o que acontece é que nós vamos ter um processo diferente da formação do carvão, que é a formação do petróleo, né, que é o carvão formado de outra forma, mas principalmente com a adição da água do oceano, né, e assim por diante. Então a gente tem aí nesse processo a formação muito importante do principal combustível que move o mundo até hoje. E aí nós, num momento mais recente, nós já temos, né, já no período terciário ali, nós temos o posicionamento dos continentes na atualidade e a formação do que a gente chama de dobramentos modernos, que a gente pode ver a partir do vídeo aqui. Dobramentos modernos são o que a gente caracteriza como a principal forma do relevo moderno, ou seja, é quando o contato entre as placas tectônicas vai formando áreas, né, em que os territórios, os solos, né, as rochas se dobram. E essas dobras formam o que a gente chama de cadeias montanhosas, como por exemplo os Andes e como na imagem mostra o Himalaia, quando a placa indiana se encontra com a placa euroasiática formando as grandes cordilheiras. Nesse período, logo depois do período terciário, que é o momento do final, né, do posicionamento dos continentes chegando na forma atual, nós temos o período quaternário, em que nós já temos os continentes divididos da forma atual. Só que nós temos, né, uma das primeiras e uma das maiores glaciações, né, que acontece, ou seja, as famosas eras do gelo, que modificam também as superfícies, né, modificam o clima e dão origem a um clima que a gente tem mais próximo de hoje. Né? Ou seja, nós tivemos alguns períodos de glaciação, que é o momento, né, que é o oposto do momento de aquecimento global, que é o momento em que o planeta Terra, né, sofre um processo de resfriamento natural, né? E esse processo de resfriamento natural, devido à incidência de luz solar, da reflexão, né, da forma como a atmosfera está composta e assim por diante, ou seja, do processo, né, de não retenção de calor aqui dentro, nós temos um processo de resfriamento, né, que vai congelar algumas áreas, né, mais altas e mais próximas do polo e vai modificar completamente a estrutura climática do planeta Terra a partir de então. Então, dentro da estrutura de tempo geológico, eu coloquei algumas setinhas importantes para a gente compreender, né, associado à vida, algumas das questões mais importantes que a gente vê. Né? Ali todas elas já dentro do Fanerozoico, como eu disse, que é a vida visível, né, associadas ao Cambriano. Né? E nós temos ali os períodos, né, Triássico, Jurássico, Cretácico, que pelos próprios nomes a gente já associa ali a formação de dinossauros, né, dos primeiros grandes animais, répteis e assim por diante, mamíferos, e a gente vê o surgimento deles, né, há alguns milhões de anos. Né, e a gente vê também os processos, né,
que vai irradiando os mamíferos, diminuindo os répteis, né, até a gente chegar na dispersão dos seres humanos a partir do surgimento dos seres humanos na forma atual que a gente tem de Homo sapiens, né? Isso é muito recente, a menos, né, se a gente for, quando eu vou falar um pouquinho mais na frente, se a gente dividisse o planeta em 24 horas, né, os seres humanos teriam surgido no último minuto da história da humanidade, né? E aqui a gente pode ver novamente uma recriação daquele primeiro slide, né? Só que de uma forma mais visível. A gente consegue ver ali todo o processo ali no centro, né, da formação da Terra, aquela imagem da Terra primitiva, a formação das rochas mais antigas, né, a vida primitiva ainda não visível, né, e ela vai se evoluindo, surgindo formas de vida, né, principalmente vegetais mais visíveis, o processo de sedimentação, a formação dos peixes, anfíbios que vão dar origem aos répteis, que depois vão dar origem aos mamíferos. Nós temos ali entre os répteis e os mamíferos a formação dos Apalaches e dos Urais, que são áreas, né, bem antigas, né, são diferentes das áreas atuais, são áreas muito antigas, a gente chama de planaltos, né, ou seja, áreas que já foram dobramentos modernos, mas, né, em comparação com o que a gente vê hoje, são muito antigas, ou seja, há muitos milhões de anos atrás já estão sofrendo o processo de intemperismo, portanto são muito mais aplainados nos seus topos e assim por diante, né? Nós vemos surgindo aí os dinossauros, né, e o curto período, historicamente falando, de vida dos dinossauros, né? Conseguimos ver ali nos 65 milhões de anos o período demonstrado no vídeo, né, da formação do Himalaia, das montanhas rochosas, ou seja, o final do processo de formação dos continentes, em que algumas placas se chocam com as outras, né, e dão origem às grandes cadeias montanhosas que a gente chama de dobramentos modernos, porque do período histórico que a gente está falando, eles são muito mais recentes do que os outros, né? A gente vê o surgimento de alguns mamíferos, né, mais gigantes, né, os mamíferos maiores, elefantes, né, que vão dar origem, os primatas vêm surgindo aí, e dos primatas é a base da nossa vida. Nós temos o surgimento dos Alpes, né, das serras e dos Grand Canyons, que a gente está falando do quê? São as áreas que estão associadas aos dobramentos modernos, porém já começam a sofrer uma grande quantidade de intemperismo, né? E o Grand Canyon é um exemplo muito claro disso, né? É a formação rochosa, né, que sofre grande ação principalmente da água e forma os canyons, né, que são essas áreas de depressão entre dois planaltos. E nós podemos ver ali, né, as glaciações, os períodos glaciais, até chegar na vida humana. Como eu falei nos slides anteriores, se a gente pegasse, esse é um exercício muito comum para a gente compreender principalmente a relação de tempo geológico com o tempo, né, biológico, né, a gente entender que o tempo geológico ele é muito maior. Se a gente pegasse a história da Terra e dividisse nos 24 horas, né, que duram o dia, né, da Terra, nós teríamos visto que alguns processos foram muito longos, né? O processo de formação rochoso, principalmente os processos geológicos, são processos longos. Então a gente vê que os processos de vida humana são muito mais curtos. Então, enquanto uns processos geológicos duram 1, 2 bilhões de anos, a história, por exemplo, de todos os dinossauros dura pouco mais de 100 e poucos milhões de anos, né? Então, enquanto alguns estão na esfera dos bilhões, outros estão na esfera dos milhões. E para a gente ter a parte mais importante disso, é para a gente entender que se o ser humano, né, que hoje em dia é o ser dominante do planeta Terra, fosse colocado na história do planeta Terra dividido em 24 horas, nós teríamos surgido no último minuto, né? As revoluções industriais, né, seriam no último milésimo de segundo. E para a gente poder ter a noção também importante, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, de qual é a capacidade do ser humano, né? Porque no último milésimo de segundos nós conseguimos transformar o clima, por exemplo, de uma forma muito intensa. No último milésimo de segundo, graças à tecnologia, nós tivemos a capacidade de transformar coisas que demoraram milhões de anos para serem feitas, né? Por exemplo, rochas, criar túneis, esse tipo de coisa, a gente consegue com a tecnologia, né, em questões de meses, fazer o que demorou bilhões de anos para ser feito. E aí, para a gente poder chegar e entrar um pouquinho mais nessa questão de geologia, nós precisamos entender algumas questões importantes associadas às rochas. E antes da gente entrar um pouquinho no ciclo das rochas, a gente precisa entender a diferença entre algumas nomenclaturas que são muito comuns aí no nosso cotidiano. Entre mineral, minério, metal e rocha, né? Se a gente compreender
O mineral, ele é um corpo sólido, né, cristalino, formado resultado de interação de processo físico ou químico, né, ou físico-químico e assim por diante, e é classificado a partir de sua composição química, basicamente. O minério é quando a gente consegue tratar, né, esse mineral a partir de uma visão econômica. Quando a gente olha para um mineral e vê naquilo uma fonte de renda, ele ganha um outro nome, e esse nome começa a ser chamado de minério. Dentro dos minérios, nós podemos extrair diversos metais, né, dentro de um próprio minério, ou seja, de uma rocha que tem valor econômico, nós conseguimos extrair metais diferentes, que são elementos extraídos dentro dos minérios. E as rochas, né, basicamente, são um agregado de tudo isso. Né? Vários minerais juntos formam uma rocha. Dentro de uma rocha, a gente pode tirar um determinado corpo mineral, né? Esse corpo mineral, se tiver valor econômico, é chamado de minério, e quando eu pegar aquele e dividir, né, em vários outros elementos, esses elementos serão os metais, que serão, né, distribuídos, vendidos, comercializados, né, principalmente para as indústrias, para poder fazer todos os tipos de materiais que nós temos no nosso cotidiano. Então é importante a gente diferenciar, porque é muito comum a gente falar rocha, né, rocha como sinônimo de mineral, mineral como sinônimo de minério, minério como sinônimo de metal, e é importante a gente saber que eles têm nomes diferentes porque são coisas diferentes. E aí a gente chega nos tipos de rochas. Né? Nós temos basicamente 3 tipos de rocha, né, em todo o planeta. Nós temos as rochas ígneas, mas geralmente chamadas de magmáticas, que são formadas basicamente pelo processo de resfriação do magma, né? Ou seja, da lava quando ele chega aqui no processo no exterior, né? Ou quando ele está nas camadas mais altas do manto, ele pode sofrer um processo de resfriamento ao ponto de se solidificar, e ele vai ganhar o nome de rocha, e essa rocha será chamada de magmática. Nós temos as rochas sedimentares, que são aquelas associadas principalmente ao processo de sedimentação, que ele é composto de diversos outros elementos, né, vindos de diversos lugares, carregados por várias formas. Pode ser água, pode ser vento, e essas formas vão se compactando, pressão e calor, e vão formando rochas que a gente chama de sedimentares. Obviamente, o grau de dureza das rochas magmáticas e o grau de dureza das rochas sedimentares são bem distintos. Né? Obviamente, as rochas magmáticas são muito mais sólidas, muito menos porosas, não absorvem água, já as sedimentares geralmente absorvem água, né? E assim por diante, porque elas são geralmente compostas de diversos grãos de areia, né? Que são compostos e sedimentados pela força, pela pressão, pelo peso e assim por diante. E nós temos as rochas metamórficas, que basicamente pode ser uma rocha sedimentar e pode ser uma rocha magmática. Só que, devido à pressão e temperatura, elas sofrem alterações, tanto físicas quanto químicas. Portanto, elas ganham uma diferenciação, né, física ou química. E a gente pode ver, por exemplo, como pelas imagens, né, a diferença entre o granito, que eu mostro aí nas rochas magmáticas, e o gneiss, que é uma transformação, né, física e química do granito. Ou seja, vocês podem ver que provavelmente, né, esse granito sofreu muita pressão e muito calor e ele adquiriu novas formas. A gente pode até imaginar, né, que os minerais, né, e os elementos, né, eles vão se compactando e formando como se fossem linhas, né, diferente, por exemplo, do granito, que a gente vê que ele é muito mais disperso, como se fosse um granulado. E a gente chega para finalizar na ideia do ciclo das rochas. Como a gente sabe, né, as rochas não são seres vivos, né, mas isso não significa que elas não vivam e não tenham um ciclo de formação, né, um ciclo de vida, a gente pode dizer assim. Né? A gente sabe que as rochas elas podem ter de 3 origens específicas, como a gente disse agora, mas todas elas sofrem outros processos, né? Principalmente o processo associado aos processos aqui fora, né? Os processos externos. Agentes externos atuam muito sobre todos esses tipos de rocha. E eles podem criar e tirar pequenos sedimentos, e esses sedimentos serem carregados para diversos outros lugares, entrarem em contato com outras rochas e, a partir de então, formarem novas rochas. Então, nós temos esse processo. Então, se a gente começar ali tendo ideia de que essas rochas podem ter uma origem específica, elas podem sofrer um processo que a gente vê ali na primeira setinha lá em cima de meteorização, ou seja, a erosão, transporte, sedimentação, ou seja, compactação. Né? Essas rochas vão ser
depositadas e compactadas, né, pelo processo de diagênese, que a gente chama, e vão se tornar rochas sedimentares, né, não importa a sua origem, a partir do momento que elas sofrem esse processo, elas se tornam sedimentares, e aí elas podem, por temperatura ou pressão, se tornarem ou metamórficas ou magma novamente, que pode se resfriar e se transformar em rochas ígneas. E assim por diante. Então, a gente pode ver, a partir das setinhas que a gente enxerga aqui, que todas essas eles têm um ciclo, né? Os ciclos podem caminhar de formas diferentes, mas no final existe todo um processo cíclico, né? Que vai transformar rochas em sedimentos. Esses sedimentos podem entrar em combustão novamente, né? Se estiverem nas camadas mais profundas, mais próximas ao manto, eles podem entrar em fusão. Essa fusão vai transformá-los em magma, que vai dar origem a novas rochas magmáticas, né? Se somente pressão e calor, metamórficas. E essas rochas magmáticas ou metamórficas, originadas das rochas sedimentares, vão sofrer novamente o processo de meteorização e vão se transformar novamente em rochas sedimentares, obviamente respeitando o tempo geológico de milhares ou centenas de milhares até bilhões de anos, é o que a gente está falando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, entendido todo o processo, né? Principalmente a relação entre tempo, que é bem diferente, para a gente poder, a partir de então, falar um pouquinho mais de outras coisas nas aulas seguintes. Um abraço e até mais.